Online de hoje nós vamos falar sobre a gestão de transportes, uma área também de suma importância dentro dos processos logísticos e que é de fundamental importância que ele seja realizado de forma eficiente e eficaz. Nessa aula online nós vamos falar apenas de alguns conceitos e fundamentos básicos. Bom, qual é o papel do transporte na logística? As atividades de comércio, né, e a necessidade de interação com outros locais demonstram a importância do transporte de mercadorias, né, e de pessoas no desenvolvimento de uma região, de um país. A zona produtora, né, ela precisa levar o seu produto até a zona de consumo. No caso do agronegócio, muitas das vezes, o local onde o produto é produzido, ele fica distante de onde ele será consumido ou também manufaturado. Então, o transporte no agronegócio exerce um papel fundamental. E a utilização racional, né, dos meios ou dos modais de transporte que são oferecidos e os preços razoáveis, né, dos fretes, ele influi significativamente na competitividade ou não dos produtos a serem comercializados. Em logística, definimos transporte como a movimentação de produtos entre regiões geográficas, né, uma movimentação física, né, entre a área produtora e a área de consumo, ou a zona de consumo, elevando o nível de serviço do sistema logístico. Então, transportar significa, basicamente, movimentar bens ou pessoas de um ponto ao outro. Outro aspecto importante na gestão de transportes é a coordenação com as demais atividades da empresa, ou até dos demais processos logísticos, especialmente aquelas relacionadas à armazenagem e ao serviço de atendimento ao cliente. Pois, em alguns casos, né, o transporte é o elo da cadeia, né, produtiva que entra em contato direto, muitas das vezes, com o cliente, fisicamente mesmo falando, né? E as empresas devem prestar muita atenção em atender às expectativas do cliente e usar este relacionamento para melhorar as suas vendas, pois a parte de transporte é aquela que vai estar diretamente ligada com o cliente e é o elo final, né? É o encontro, é a entrega do produto. Então, isso precisa ser realizado de forma muito eficiente. Na escolha do meio mais adequado do transporte, é necessário estudar todas as rotas possíveis, né, identificar como eu faço um material, um bem, um produto ou pessoas, né, mas no nosso caso logístico aqui, tratar de bens. Sair da zona produtora e chegar na zona de consumo, estudando os modais, né, os tipos de transportes mais vantajosos, avaliando o percurso que ele precisará percorrer. Então, deve-se levar em conta alguns critérios. O custo, utilizando sempre o menor, a capacidade de transporte que esse modal pode oferecer, qual a natureza da carga que será transportada, a versatilidade desse modal, né, em de oferecer possibilidades, né, na questão da utilização tanto da natureza da carga quanto da capacidade de transporte, a questão da segurança, dependendo do que será transportado, segurança em termos do material em si, né, a natureza da carga, como também a rota que será utilizada, a consistência e a rapidez, né, com que esse material, esse bem, chegará até a zona de consumo. Bom, os modais de transporte, né, eles podem ser classificados de duas formas, através do meio físico que é utilizado e da sua forma. Bom, vamos tratar aqui de como ele pode ser classificado de acordo com o meio físico utilizado.
Então, os modais de transporte, né, eles podem ser terrestre, aquaviário e aéreo. O terrestre engloba o meio rodoviário, o ferroviário e o dutoviário. O transporte, o meio físico chamado aquaviário, ele engloba o marítimo, o lacustre, que é feito em lagos, e o hidroviário, que é feito em rios navegáveis. E o aéreo, né? Quanto à forma, né, ele pode, a gestão de transportes ou os transportes, eles podem ser classificados como unimodal, quando você utiliza apenas uma modalidade de transporte, né? Quando eu utilizo apenas o ferroviário ou apenas o rodoviário. O intermodal, ele é chamado dessa forma quando ele envolve mais de uma modalidade, quando acontece o transbordo, eu utilizo o ferroviário e utilizo o rodoviário, por exemplo, e que para cada trecho modal utilizado é realizado um contrato específico de prestação de serviço. O multimodal, ele envolve mais de uma modalidade de tipo de transporte, porém acontece um único contrato. Então eu tenho um único contrato de prestação de serviço para aquele roteiro que será utilizado e para os demais transbordos que acontecerão, um único contrato. E segmentado envolve diversos tipos de contratos para diversos tipos de modais. Esse foi o material que eu utilizei como referência e em próximas aulas nós vamos tratar de cada tipo de modal de transporte, abordando as suas vantagens e desvantagens. Até lá!